Boa noite a todos. É com alegria, então, que nos reunimos nesta noite para celebrar o lance matrimonial entre Shirley e Daiane. Para esta nossa celebração ser bela e cumprir o papel que ela tem, convido a todos nós que estamos aqui, antes de iniciarmos, termos consciência do que estamos celebrando. O lance matrimonial entre vocês, o sacramento do matrimônio. Certamente todos nós que estamos aqui os conhecemos, de longa ou curta distância. Neste momento, então, convido vocês, todos nós, a pensarmos onde os conhecemos e, junto com este pensamento, o que desejamos para os mesmos nesta noite tão especial para os dois. Seguinte disso, lembro vocês que a cerimônia tem dois momentos. O primeiro, este mais celebrativo, que exige de nós atenção, respeito pelo casal. E o outro, certamente mais festivo, e vamos fazer em outro lugar com certeza. Então convido vocês a, neste primeiro momento, nos colocarmos na presença de Deus e receber este novo casal. E como sempre, iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Daiane e Shirley, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, conservando-vos assim por muito tempo. Que Ele vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e realize todas as vossas aspirações. Amém. Oremos. Neste momento, convido a todos a colocarem sua intenção para esta celebração. Qual a sua intenção de ter vindo aqui presenciar esse momento tão importante na vida dos dois? Ó Deus, que desde o princípio santificastes misteriosamente a união conjugal para prefigurar no casamento o mistério do Cristo e da Igreja. Dai a Daiane e Shirley realizarem sua vida este grande sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Convido a todos agora com grande atenção, ouvimos a palavra de Deus que nos diz nesta noite. Aos Efésios. Irmãos, vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta, cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Do outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pequena reflexão. Vocês podem sentar só se vocês quiserem. Uma pequena reflexão para levar para a vida de vocês. A primeira leitura belíssima da carta aos Efésios diria, e refletida depois do Salmo: o amor jamais passará. E é realmente assim. O amor é para sempre. O amor não acaba. Se acabar, não era amor, porque o amor jamais passará. O Evangelho vem nos mostrar duas realidades. Jesus gostava de falar em parábolas, e aqui ele usa mais uma. Ele fala da parábola onde apresenta o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem imprudente que constrói a sua casa sobre a areia. Como sabemos, o que tem a casa sobre a rocha, a casa suportará enchentes e ventos, porque a rocha é um alicerce firme que mantém a casa sempre em pé. Por outro lado, a areia é instável, e qualquer vento ou tempestade, a casa vai se rachar e a ruína vai ser completa. Queríamos dizer exatamente isso. Devemos construir a nossa casa, a nossa família, sobre a rocha, que é o Cristo. A nossa família, a nossa casa deve ser construída sobre esta rocha. A casa é construída sobre essa rocha, vai vir os ventos em nossa vida. Não tem como evitar os ventos, as tempestades, os maus entendidos, as doenças, as preocupações, falta de emprego, coisas que podem ocorrer em nossa vida. São as enchentes, os ventos fortes. Uma casa que é construída na rocha que é o Cristo pode até balançar, mas ela não cai porque ela tem onde se pegar. Pelo contrário, uma casa, uma família que não tem uma rocha firme onde se apegar, nas primeiras tempestades ela facilmente se destruirá. Portanto, construam a casa de vocês, esta família que inicia agora, sobre essa rocha que é o Cristo. E tenho certeza que serão um lar firme e feliz. Serão testemunhas para as outras pessoas que olhar para este amor e perceber que este amor não só não acaba, como esse amor ainda reflete o próprio amor de Deus. Chamo a atenção agora de vocês para iniciarmos o rito sacramental. Pergunto então a vocês, Daiane e Shelly, viestes a esta igreja para que na presença de mim e da comunidade cristã e a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado no batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Por isso agora vos pergunto, Daiane e Shelly, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fizeste?
abraçando o matrimônio, e prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Muito bem. É chegado o momento tão esperado da celebração, o consentimento, onde no consentimento um se dá ao outro, por amor e dedicação, por toda a vida. Só o grande amor justifica essa entrega. Amar é vislumbrar, sentir e ver o outro parte de si. É sentir Deus como essência de suas buscas, porque Deus é amor. E o amor é a alma, é o sentido de quem quer partilhar a vida e com os sonhos, as alegrias e as dores. Com essas coisas, Mariana e Xana irão se dar mutuamente e receberão um ao outro. Eu, Germe,